Muito bem, vamos lá para já iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Só um instantinho para eu abrir rapidamente aqui o nosso boletim. Vamos lá. Vamos lá então, o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, do dia 20 de janeiro de 1860, sessão particular. Deixa eu ver aqui. Só confirmar aqui uma comunicação. Não, vamos aqui para o dia 13. Dia 13 de janeiro de 1860, uma sessão geral. A leitura da ata do dia 6 de janeiro. Leitura de 3 novos pedidos de admissão, exame e relatório adiados para a sessão de 20 de janeiro. Comunicações diversas. Primeiro, carta do Sr. Maurice, de Teio, Ardèche, relatando fatos extraordinários que ocorreram numa casa de Fons, perto de Albuenas, e que, sob certos aspectos, lembram os que se passaram em Java. A gente viu isso anteriormente em outro boletim. Segundo, carta do Sr. Albert Ferdinand, de Béziers, contendo 3 fatos notáveis que lhes são pessoais, provando a ação física que os espíritos podem exercer sobre certos médiums. Terceiro, carta do Sr. Crosset, de Havre, médium correspondente da sociedade, dando conta de uma comunicação recebida juntamente com o Sr. Sprenger, da parte de um espírito brincalhão. Trata-se do espírito de um capitão da marinha, morto em Marsella há 6 meses, explicando com precisão e lucidez notáveis as cartadas do jogo de Béziers e a maneira pela qual faz parceiros perder ou ganhar. Então aqui um espírito brincalhão que acaba trazendo numa comunicação muito mais informações, sobre um jogo de baralhos do que algo de grande conteúdo. Mas mesmo assim, como a gente sempre lembra, é muito válido o estudo envolvendo mesmo espíritos inferiores, espíritos ainda nessa condição de não terem despertado, ou pelo menos consciencialmente, da realidade do mundo espiritual. Então, estudar isso porque nós vemos as diferentes categorias de espíritos. Então, essa carta foi publicada, para quem quiser ver, então, só dá uma chegadinha lá na edição de 1860. Quarta comunicação, um espírito dançarino. O senhor e a senhora Netz, membros da sociedade, desde algum tempo recebem comunicações de um espírito que se manifesta dançando constantemente, isto é, fazendo dançar uma mesa, que marca o ritmo perfeitamente reconhecido de uma polca, de uma mazurca e de uma quadrilha, de uma valsa em 2 ou 3 tempos, etc. Jamais quis escrever e não responde senão por batidas. Por esse meio chegou a dizer que era peruano, de raça indígena, morto há 56 anos, com 35 anos de idade, que em vida gostava muito de aguardente e que atualmente frequenta os bailes públicos, onde sente muito prazer. Apresenta a particularidade de jamais chegar antes das 10 horas da noite, e em certos dias. Diz que vem para a senhora Netz, mas só se comunica através do concurso do Sr. D., médium de efeitos físicos, de sorte que necessita da presença de ambos. Assim, o Sr. D. jamais conseguiu que ele viesse à sua casa e a Sra. Netz não poderá recebê-lo se estiver sozinho. Quinta, leitura de uma comunicação espontânea enviada pelo Sr. Rabache, de Bordeaux, em continuação às que foram publicadas sob o título de Conselhos de Família. Sexto, a Sra. Forbes procede à leitura de 3 comunicações espontâneas, obtidas por seu marido, sobre o amor filial, o amor paterno e a paciência. Notáveis por sua elevada moralidade e simplicidade de linguagem, essas comunicações podem ser classificadas na categoria de conselhos íntimos. Estudos. Primeiro, evocação do espírito de Calçaledari, já evocado a 9 de dezembro. Vide relação completa
sob o título A História de um Danado. 2. Lembrando sempre também que essa comunicação foi publicada na Revista Espírita sob esse título, A História de um Danado, mas lembrando também que muitas das comunicações que eram publicadas na Revista Espírita, elas eram também publicadas no livro Céu e Inferno, só que de uma forma mais resumida. Então Kardec selecionava uma entrevista dessas, pegava ali algumas perguntas que eram mais relevantes, algumas histórias que eram mais interessantes, e publicava na Revista Espírita naquela seção de exemplos, né, onde nós temos ali uma categorização da evolução, do estado evolutivo de cada espírito, né? Então nós temos ali dos espíritos felizes, dos espíritos numa condição mediana, os espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, provações terrenas, né? Então expiações terrenas, eu acho. Então temos ali várias categorias. Então Kardec procurava sempre que tinha uma questão interessante, uma entrevista interessante sendo apresentada na Revista Espírita, então ele utilizou quando da elaboração do livro O Céu e o Inferno, né? O que é muito interessante, diga-se de passagem. Para nós aqui, continuando, bom dia pessoal que chegou. Segundo, evocação do espírito dançarino. Não quer escrever, mas bate o ritmo de várias danças com lápis e agita o braço do médium cadencialmente. São Luís dá algumas explicações sobre o seu caráter e confirma as informações precedentes, né, aquelas informações que tratavam da origem do espírito, onde ele viveu, a sua idade, né, que era peruano e tudo mais. Terceiro, pergunta sobre as manifestações de Fons, perto de Albenas. É respondido que há algo de verdadeiro nesses fatos, mas que não devem ser aceitos sem controle e, sobretudo, que devemos nos manter em guarda contra o exagero. Quarto, evocação de Dom Perrat, prior de Armilly. Fornece importantes detalhes sobre sua situação e o seu caráter. Quinta, duas comunicações espontâneas são obtidas. A primeira pelo Sr. Rose, de um espírito que se designa sob o nome de Stelle Requier, e que havia levado uma vida desordenada e faltado a todos os seus deveres de esposa e de mãe. A segunda, pelo Sr. Forbes, contendo conselhos sobre a cólera. Então vimos aqui a nossa ata da reunião do dia 13 de janeiro, né? Uma sessão bastante agitada pela quantidade de informações que a gente viu aqui. E só fazendo um adendo, eu publiquei na segunda-feira um artigo que foi divulgado, né, por um site de notícias, se não me engano foi o UOL, e ali falava de um casal na Inglaterra, e a esposa relatava que era constantemente assediada sexualmente por um espírito, inclusive ele com algumas manifestações, né, materializações e tudo mais, e que no início era aquela história de que talvez fosse um caso de infidelidade, até que conseguiram, né, ela e o esposo conseguiram identificar que era realmente a presença de um espírito, e isso acabou quando eles se mudaram de residência, né? Então a gente vê que uma notícia como essa, né, isso a gente não sabe se isso era um fato ou se era uma história, mas quando uma notícia como essa era publicada, era divulgada na época de Kardec, ele utilizava então essa notícia como fonte de pesquisa e fazia a evocação daquele espírito. Então, várias vezes nós vimos aqui Kardec citando que um fato foi divulgado no jornal de um assassinato, de uma manifestação física, de um lugar assombrado, alguma coisa assim. Então ele levava esse material para a sociedade, fazia a evocação do espírito e depois fazia também a evocação de São Luís, né, outro espírito que pudesse trazer ali alguma orientação. Mas São Luís era o mais frequente. Então são esses fatos, né, que Kardec orientava todas as vezes que alguma coisa fosse divulgada na mídia da época, e que os membros da sociedade pudessem ter contato com essas informações, eles então pegavam e levavam para estudo. Então seria como se nós fizéssemos assim: olha, tudo que vocês encontrarem de notícias sobre fantasmas, sobre o mundo espiritual, sobre o sobrenatural, vocês tragam para cá para a gente poder estudar.
né? Isso se fosse possível fazer um estudo mediúnico, mas mesmo assim seria interessante se vocês fizessem isso também. Mas isso era muito frequente. Então o material de estudo da sociedade, já que eles não tinham livros na época, porque hoje nós estudamos o livro de Kardec, naquela época eles estavam ali estudando, né, o início de tudo. Em 1860, por exemplo, nesse boletim, eles estavam ali com o livro dos médiuns, com o livro dos espíritos lançado, né, e já lançando outras obras para pesquisa. Mas, principalmente, muito mais, porque ele não vai estudar aquilo que ele mesmo publicou, né? Ou pelo menos ali, aquele grupo que participava daquele lançamento. Então, na verdade, o que eles utilizavam eram as informações que iam chegando. Tanto as publicações na mídia, como também das próprias mensagens que eram recebidas pelos participantes da sociedade ou de alguma coisa que eles soubessem de pessoas próximas. Então, vemos ali a dinâmica de que forma que aconteciam os trabalhos na sociedade. Muito bem, vamos lá. Nós vamos aqui agora então voltar para o nosso livro Depois da Morte. Lembrando que na última segunda-feira nós começamos a fazer aqui o nosso trabalho, e como a gente se estendeu naquele nosso bate-papo sobre substâncias que nós utilizamos aqui no nosso mundo, comportamentos viciosos, e que isso repercutia de alguma forma na evolução dos espíritos, então hoje nós estamos aqui, né, fazendo essa recapitulação, né? Então eu vou ler de novo aqui o início do nosso trabalho, desse nosso texto, do número 36, Espíritos Inferiores, e a partir dali a gente dá continuidade no nosso estudo então. Então vamos lá, Espíritos Inferiores. Recapitulando. O Espírito puro traz em si próprio sua luz e sua felicidade, que o seguem por toda parte e lhe integram o ser. Assim também o Espírito culpado consigo arrasta a própria noite, seu castigo, o seu opróbrio. Pelo fato de não serem materiais, não deixam de ser ardentes os sofrimentos das almas perversas. O inferno é mais que um lugar quimérico, um produto de imaginação, um espantalho, talvez necessário, para conter os povos na infância, porém, que nesse sentido nada tem de real. É completamente outro o ensino dos espíritos sobre os tormentos da vida futura. Aí não figuram hipóteses. Esses sofrimentos, com efeito, são-nos descritos por aqueles que os suportam, assim como outros vêm patentear-nos sua ventura. Não é imposto por uma vontade arbitrária, nenhuma sentença é pronunciada, o espírito sofre as consequências naturais de seus atos, que, recaindo sobre ele próprio, o glorifica ou acabrunham. O ser padece na vida de além-túmulo, não só pelo mal que fez, mas também por sua inação e fraqueza. Enfim, esta vida é obra sua, tal qual ele a produziu. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. A punição do espírito mau continua não só na vida espiritual, mas ainda nas encarnações sucessivas que o levam a mundos inferiores, onde a existência é precária e a dor reina soberanamente, mundos que podemos qualificar de infernos. A Terra, em certos pontos de vista, deve entrar nessa categoria. Ao redor desses orbes, galés rolando na imensidade, flutuam legiões sombrias de espíritos imperfeitos, esperando a hora da reencarnação. Então aqui, foi exatamente aqui que nós chegamos no nosso estudo anterior, quando a gente começou a conversar sobre as causas que levam os espíritos, né, ao sofrimento no mundo espiritual, e também mesmo nesse caso a vivenciarem esse expurgo do ambiente onde eles vivem, dos mundos onde eles estavam encarnados, onde eles pertencem temporariamente, e vão viver em mundos inferiores. Ou mesmo aqui nesse nosso planeta, nós podemos encontrar regiões, países, grupos, sociedades que também vivem em situações que se assemelham, de certa forma, a esse inferno que nós imaginamos. Como nós comentamos, pensar, por exemplo, na África, pensar em países do Oriente Médio, ali é um verdadeiro tormento viver aquilo. Enquanto nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, lá eles estão preocupados com sobrevivência. Então é algo muito problemático e muitos espíritos reencarnam nesses mundos. Há
né, algumas citações, inclusive isso é objeto de debates não apenas dentro da doutrina espírita, mas entre outras religiões que observam essas informações a respeito da doutrina espírita, dizendo, por exemplo, que a África, sendo aquele país com tanta pobreza, com tanta miséria, com tantas doenças e com tantas guerras civis, seria um ambiente de encarnação de espíritos que passam por essas provações difíceis, por essas expiações. Então há aqueles livros que falam de grupos que reencarnaram lá naquele país, naquele continente, como por exemplo nazistas que reencarnaram naquele continente. Nós tivemos ali outros espíritos que também ficam restritos àquela região durante muito tempo, não só ali, mas como também em países do Oriente Médio. Nós lembramos, por exemplo, que para uma mulher, por exemplo, viver num país como o Afeganistão é algo realmente restritivo. E nós temos ali muitos espíritos que relatam que optaram ou foram encaminhados para reencarnarem naquele país exatamente para conterem impulsos negativos muito intensos que possuem, principalmente no campo da sexualidade. Né? Então mulheres que reencarnam naquele meio certamente têm ali uma razão de ser. Enquanto que outros povos que renascem na África, a mesma coisa também. Então nós temos ali, vamos dizer assim, esse direcionamento de espíritos para regiões aqui no nosso planeta, ou em mundos em condição inferior, de acordo com a sua necessidade, exatamente pela sua inferioridade. E continua aqui para nós. Bom dia, pessoal que chegou. Vimos quanto é penosa, prolongada, cheia de perturbação e angústia, a fase do desprendimento corporal para o espírito entregue às más paixões. A ilusão da vida terrena prossegue para ele durante anos. Incapaz de compreender o seu estado e de quebrar os laços que o tolhem, nunca elevando sua inteligência e seu sentimento além do círculo estreito de sua existência, continua a viver, como antes da morte, escravizado aos seus hábitos, às suas inclinações, indignando-se porque seus companheiros parecem não mais vê-lo nem ouvi-lo, errante, triste, sem rumo, sem esperança, nos lugares que lhe foram familiares. São as almas penadas, cuja presença já de há muito se tem suspeitado em certas residências e cuja realidade é demonstrada diariamente por muitas e ruidosas manifestações. Então aqui, o que a gente tinha lido semana passada também, no nosso encontro passado, falando primeiro sobre essa dificuldade que existe para os espíritos do seu desprendimento do corpo físico. É uma fase extremamente difícil para muitos daqueles que têm um apego muito grande à vida física, à vida material, aquele espírito que resiste a esse distanciamento dos objetos do seu interesse, que são, por exemplo, como a gente sempre fala, a sua família, o ambiente social onde ele se encontra, as suas posses, as suas viciações, ao grupo, ou aos grupos aos quais ele pertence. Então o espírito, quando começa a se dar conta de que ele chega o momento de se libertar ou de se afastar da vida física para adentrar o mundo espiritual, então ele passa primeiro por essa resistência de deixar aquilo que para ele é importante, e segundo pelo medo, da expectativa que é gerada em torno dessa chegada ao mundo espiritual. Então essa fase é muito perturbadora, inclusive para nós que temos esse estudo, esse pequeno entendimento a respeito da vida espiritual. Nós sabemos que a nossa desencarnação é um fato que é inevitável, que a nossa desencarnação vai depender da nossa condição moral, que o conhecimento que nós adquirimos certamente nos favorece nesse retorno ao mundo espiritual, mas na hora que a coisa acontece, inevitavelmente aquele instinto de sobrevivência para todos nós vai nos afetar. Da mesma forma que a incerteza, a dúvida, que é natural, ainda que seja uma pequena dúvida, por tudo aquilo que nós estudamos, a gente sempre tem aquela história, mas será que vai ser assim mesmo? Será que as coisas vão acontecer da forma certa? Então essa ansiedade, essa expectativa acaba afetando esse momento de transição dos espíritos. Mas todos passam, todos nós somos assessorados, e já sabemos de antemão que quanto mais distantes dos apegos do mundo físico, mais fácil será o nosso retorno ao mundo espiritual. E depois desse retorno, nós temos ainda aqueles que passam muito tempo se adaptando ao mundo espiritual, exatamente por não terem essa compreensão. Como foi colocado aqui em cima, a ilusão da vida terrena prossegue para ele durante anos. E o que significa essa ilusão?
São todas as sensações e ideias que passam pelo espírito durante esse momento de adaptação. Mesmo que ele tenha consciência que desencarnou, porque espíritos diziam assim, olha, eu sei que eu estou desencarnado, eu sei que eu não pertenço mais ao mundo físico, mas eu não consigo ficar longe do mundo. Eu preciso estar perto das pessoas, eu preciso estar perto daquele ambiente, eu sinto fome, eu sinto dor, aquela doença continua me perseguindo. E isso pode durar, como foi colocado por Leon Denis. E Kardec já falou sobre isso também. E os espíritos, muitos espíritos, incontáveis espíritos já trouxeram relatos semelhantes, falam de suas aflições de quando estavam encarnados, mesmo já estando desencarnados. Né? Então a gente vê que isso demora mais tempo, quanto menos conhecimento, menos compreensão o espírito tem. E aqui foi colocado também para nós, né, que ele fica então escravizado aos seus hábitos, às suas inclinações, e fica indignado porque as pessoas com quem ele convivia não se dão conta da presença dele. Então isso pode acontecer quando o espírito não tem consciência da sua realidade, como era o caso, por exemplo, a gente viu isso no filme O Sexto Sentido. Ele traz assim uma ilustração bastante interessante daquele espírito que era um psicólogo, que estava tentando ajudar um garoto que tinha ali uma mediunidade ostensiva muito potente, e tentava conversar com a esposa se envolvendo emocionalmente com outra pessoa, e ele ficando então indignado, não suportava isso. E o próprio André Luiz também traz um relato semelhante, né, que depois ele foi fazer uma visita à sua família, encontrou a esposa casada com outro homem, a casa com outras disposições, com outras características, e isso o afetou emocionalmente, ou seja, ele sofreu a perturbação e ele sentiu isso fisicamente entre aspas, né, porque ele começou então a entrar em sintonia com aquela faixa vibratória baixa, né, em que ele estava envolvido inicialmente. Então nós temos ali incontáveis relatos que tratam dessa questão. E é importante a gente lembrar também que isso é muito característico de cada espírito, ou seja, cada espírito então vivencia uma experiência muito particular, porque o seu tipo de vida, a sua forma de vida, ela é muito específica também, muito subjetiva. Só para ajustar aqui rapidamente, vamos lá, prontinho. Continuando aqui para nós, então. A situação do espírito, depois da morte, é resultante das aspirações e gostos que ele desenvolveu em si. Aquele que concentrou todas as suas alegrias, toda a sua aventura nas coisas deste mundo, nos bens terrestres, sofre cruelmente desde que disso se vê privado. Cada paixão tem em si mesmo a sua punição. O espírito que não soube libertar-se dos apetites grosseiros e dos desejos brutais, torna-se destes um joguete, um escravo. Seu suplício é estar atormentado por eles sem os poder saciar. O que nós conversamos no nosso último encontro, exatamente isso. O espírito ainda tem as suas necessidades para satisfazer os seus interesses, né? Então, a partir do momento em que ele não consegue fazer isso, como a gente já conversou, começam então as influências espirituais. Porque existe, como a gente já conversou, e é importante a gente reforçar isso, existe uma diferença entre influência espiritual e obsessão. Porque a princípio parece ser a mesma coisa. Só que, como o próprio nome diz, influenciar espiritualmente é uma forma de você interferir no pensamento e no comportamento de alguém. Muito bem. A obsessão, embora seja um tipo de influência, ela está muito mais voltada, como o próprio nome diz, pela obsessão. Ou seja, o indivíduo obcecado por aquilo que ele deseja, principalmente um sentimento de vingança, de perseguição. Então, uma pessoa equilibrada nunca fica obcecada. Como a gente vê no nosso cotidiano, você fala assim, olha, eu estou obcecado por aquela pessoa, eu estou obcecado por aquele trabalho. Isso denota um desequilíbrio. E no mundo espiritual, principalmente nessa relação entre os dois mundos, nós temos aqueles espíritos obcecados por alguém ou por alguma coisa. E no caso, sendo por alguém, ele então recebe essa denominação de obsessor, porque ele deseja, através da sua influência, trazer algum tipo de prejuízo. Nós temos casos, por exemplo, que não tem um prejuízo intencional, mas é o caso, vamos supor, um casal
onde nós temos ali um marido que é obcecado pela esposa, ciumento, possessivo, agressivo muitas vezes. Aí então ele desencarna e ele não consegue se desapegar da esposa. Então, embora ele não queira prejudicá-la intencionalmente, inconscientemente ele faz isso pela sua presença, porque o seu desequilíbrio acaba influenciando a encarnada, a sua esposa, prejudicando-a no seu desenvolvimento aqui no mundo físico, inclusive até mesmo, né, envolvendo-se com outras, tendo ali um outro relacionamento, se for do desejo dela. E aquele então marido que percebe que ele está traindo, mesmo que ele tenha consciência da sua condição, ele não vai permitir que isso aconteça. Aí já começa o lado prejudicial. Então nós temos aquela obsessão vinda de várias formas, como é o caso que a gente já falou, aquela obsessão inversa dos encarnados com desencarnados. Naqueles documentários que nós assistimos sobre psicografia, sobre mensagens de familiares, principalmente dos trabalhos realizados pelo Chico Xavier, nós temos ali depoimentos de pais que sofriam absurdamente por causa da perda dos filhos, que mantinham os seus quartos montados anos depois do desencarne dos filhos, fazendo daquele local como se fosse um santuário, onde a pessoa vai lá chorar as suas mágoas, chorar a sua dor, sentir a sua dor, cultuar aquele filho desencarnado, e esse tipo de pensamento sofrido acaba interferindo também no desencarnado. Porque ele pode ficar, como já tivemos relatos, de espíritos que dizem assim: olha, eu não consigo parar de pensar na minha família, principalmente, vamos supor, na minha mãe. Mas é aquele pensamento, não é aquele sentimento de saudade, é aquele sentimento de angústia, porque eu não sinto aquela dor da perda porque eu compreendo que eu sou imortal, que eu posso estar próximo a ela, mas é aquele pensamento que me traz angústia. E aí então ele vai se dar conta que na verdade aquela angústia não pertence a ele, mas pertence àquela pessoa que está encarnada. E aí então vem os espíritos, através dessas comunicações, aliviar então aquele sofrimento, porque aí os pais leem aquela carta e dizem assim: olha, eu recebi a carta do meu filho, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, etc. E isso vai então diminuindo a intensidade dessa dor e, consequentemente, também aliviando, né, a intensidade dessa conexão obsessiva que existe entre as duas partes, né? Então, a mesma coisa acontece então. Nesse caso, um obsessor torna-se então aquele que traz um prejuízo. Já na influência espiritual, dando continuidade naquele nosso raciocínio, a influência espiritual é simplesmente alguém que se aproxima, troca pensamentos e altera seu comportamento, altera suas ideias, sem necessariamente ter a intenção de te prejudicar. Embora muitas vezes acaba prejudicando, mas ele não está obcecado por isso. Por isso a palavra obsessão, ela é muito focada para aquele que deseja realmente proporcionar o mal. Nós vemos, como foi falado sobre essas paixões, aquele espírito que, vamos supor, tenha um comportamento vicioso relacionado, por exemplo, com sensualidade, onde ele gosta de frequentar lugares, gosta de conviver com pessoas. Ele fazia muito isso quando estava encarnado. Ia, por exemplo, para as festas de fim de semana, para as baladas, se envolvia com pessoas sem nenhum tipo de compromisso afetivo. E depois que ele desencarna, ele sente falta desse tipo de relação. Eis aí então que ele continua aqui no mundo físico, ligado a pessoas que continuam fazendo isso. E aí então ele induz as pessoas a determinado tipo de comportamento, a frequentarem determinados ambientes, a alimentarem determinados tipos de hábitos. Então, na verdade, ele simplesmente influencia no sentido de tentar se beneficiar de alguma forma através daquele instrumento, né? Diferente do que acontece com o obsessor. E da mesma forma, a influência espiritual também pode acontecer. No momento em que nós estamos realizando um trabalho que denote algum tipo de nobreza, por exemplo, um trabalho voluntário, seja numa casa espírita, seja numa associação, numa instituição pública, seja onde for, no momento em que nós realizamos aquele trabalho, imbuídos do desejo de proporcionar o bem, certamente nós temos espíritos que estão ali próximos nos estimulando a continuar esse trabalho e realizá-lo com mais intensidade, dando mais disposição, dando mais clareza, mais motivação para que o trabalho continue. E isso também é um tipo de influência espiritual. Então, quando nós temos na questão 459 ali, né, os espíritos nos influenciam e respondem, né, muito mais do que nós imaginamos, que muitas vezes são eles que nos dirigem. Isso por quê? Porque começam então a nos influenciar e a dizer aquilo que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que deve fazer, o que não deve, e vai depender o quê? Da sintonia, da força ou da fraqueza de caráter de cada um. Continuando então. Pungente é a desolação do avarento,
que vê dispersar-se o ouro e os bens que amontoou. A este se apega, apesar de tudo, entregue a uma terrível ansiedade, a transportes de indescritível furor. Aqui falando para nós, o avarento, por exemplo, claro que poderíamos falar sobre várias situações, o Leon Denis vai falar sobre os orgulhosos, sobre os egoístas e tal. Então, os avarentos, por exemplo, aquele que deseja acumular uma riqueza e não reparte com ninguém, nem dá um fim útil a ela, então ele passa tanto tempo da sua vida acumulando aquele patrimônio, que ao chegar no mundo espiritual, o seu patrimônio então acaba sendo disseminado entre os seus familiares, entre aqueles que são os seus herdeiros, que muitas vezes não dão o valor que ele dava. E é aí então que ele começa a sentir aquela angústia, aquela raiva muitas vezes, porque as pessoas não compreendem que aquilo pertence a ele e tudo mais. Então nós temos vários relatos que são colocados assim. Inclusive o espírito alimentando ilusões. Nós temos uma história contada pelo irmão X, num dos livros psicografados pelo Chico Xavier, que fala de um espírito que ele tinha tamanha obsessão pela riqueza que ele acumulou, que tudo que ele via no mundo espiritual era ouro. E a grande aflição dele era que cada vez que ele chegava num lugar para tentar aliviar a sua dor, ele só encontrava ouro. Aparentemente isso pode parecer interessante, mas não era, porque quando ele entrava numa igreja, de imediato na sua frente aparecia ali na verdade um acúmulo de ouro. E não o altar onde ele ia buscar aquele alívio. Quando ele tentava saciar sua sede, acontecia dele tomar água e ele encontrava ouro. E assim ele ia alimentando essa ideia, porque era um pensamento de obsessão que ele tinha dele por ele mesmo. E continua. Igualmente digna de piedade é a situação dos grandes orgulhosos, dos que abusaram da fortuna e de seus títulos, só pensando na glória e no bem-estar, desprezando os pequenos, oprimindo os fracos. Para eles não mais existem os cortesãos servis, a criadagem desvelada, os palácios, os costumes suntuosos. Privados de tudo que lhes fazia a grandeza na terra, a solidão e o abandono esperam-no no espaço. Se as massas novamente o seguem, é para lhes confundir o orgulho e acabrunhá-lo de zombarias. Já li para vocês, inclusive, aqui uma psicografia de um homem que se manifestou num centro espírita perguntando onde estavam os criados. Dizendo assim, onde estavam meus criados? Para onde eles foram, aqueles incompetentes? Eu quero saber que eu quero ser servido por eles, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre querendo. E, na verdade, o isolamento, porque já que ele não conseguiu acumular nenhum tipo de riqueza afetiva, vamos dizer assim, no sentido de ter amizades, familiares que por quem tem estima, ou que o estimam de alguma forma, e aí, então ele se vê isolado. E quando tem pessoas próximas a ele, são exatamente pessoas que vão ali atormentá-lo por aquilo que ele tinha e deixou de ter, por aquilo que ele era e deixou de ser, por aquilo que ele fazia, mas nunca em benefício de ninguém. A mesma coisa, Brás? No livro Os Mensageiros, se eu não me engano, nós temos essa informação. Uma escravocrata que chegou no mundo espiritual, e aí então o detalhe é que ela demonstrava o sofrimento pela sua condição de ter sido uma escravocrata, uma senhora de escravos numa fazenda, mas ela queria deixar de sofrer, mas não queria deixar de pensar daquela forma, nesse sentido de ser superior e os outros inferiores. Então, nesse caso, esses espíritos são realmente dignos de compaixão, como aconteceu. A gente lembra, estudando ali tanto na Revista Espírita como no livro Céu e Inferno, a rainha de Oude, que Kardec a entrevistou. E essa rainha de Oude era então uma rainha que não foi definida de onde ela era, mas dá a impressão de que era naquela região da Índia. E ela então era uma rainha, e no momento em que ela foi entrevistada, ela exigia ser tratada por majestade. E aí Kardec, então, entrando na onda dela, foi dando corda, e foi então conversando com ela como se fosse um súdito, e ela fosse realmente a majestade que ela teve na Terra. Que não teve um sepultamento digno, que ela não teve reconhecimento digno, que ela não conversaria mais se não fosse tratada como realeza que ela era. E ela está colocada na categoria de espíritos endurecidos. Foi, Brás, sem dúvida. O Kardec foi muito perspicaz, que deixou a coisa ali entrar, ela entrou na onda dela, deixou ali o assunto fluir,
E aí depois São Luís veio e conversou exatamente sobre o sofrimento dela, de se ver como uma rainha que não tinha mais reino, né? Ou pelo menos na mente dela era aquela ideia, né? Cindizinha lembrou, né, que o modo como ela se refere a Jesus é chocante, né? Pois é, porque ela se vê, mas importante exatamente também, Cindizinha, o detalhe que a gente tem que considerar é que ela não era cristã, ela era hindu. Portanto, sendo hindu, ela não tinha nenhum reconhecimento religioso sobre Jesus. Né? Então a gente pensa assim, primeiro que ela tinha a realeza dela, segundo que ela tinha uma crença diferente. É como se você perguntasse para um muçulmano que desencarnou, por que ele não fala em nome de Jesus? Ele vai falar, mas por que eu vou falar Jesus? O meu profeta é Maomé. Então a gente tem essa diferença religiosa. Olha a bagunça que fica na mente das pessoas ao chegar no mundo espiritual e se deparar com uma outra realidade. Uma realidade universal e não uma realidade subjetiva, pessoal. Né? Então esse tipo de confusão acaba perturbando cada vez mais. Desses religiosos que chegam, por exemplo, católicos, evangélicos, que chegam no mundo espiritual e se deparam com uma outra realidade. Primeiro eles precisam se desintoxicar de tudo aquilo que eles viveram no mundo físico, para depois começarem a viver realmente a liberdade do espírito no mundo espiritual. Mas essa transição que existe entre aquilo que eles acreditavam e viviam para aquilo que é agora a sua realidade, é uma fase que pode demorar mais ou menos tempo. A gente pode colocar ali uma sanfona, né? Uma sanfona fechada, que é um tempo muito rápido, ou uma sanfona aberta, que pode demorar muito tempo. Então, vai depender do quê? Da resistência, da dificuldade de cada um. O Braz lembrou aqui que o livro Céu e Inferno foi montado com um critério, né? Pois é uma sequência muito interessante, começando desde os espíritos felizes, até chegando nos mais sofridos, né? Então, a gente vai conhecendo cada um. E é por isso que é importante para nós estudarmos a Revista Espírita. Porque na revista nós temos ali um conteúdo preciosíssimo de diálogo com o mundo espiritual. Porque aqui o que nós temos nas obras da codificação são perguntas, respostas e instruções. Na Revista Espírita, como aconteceu no Céu e Inferno, mas muito mais na Revista Espírita, nós temos ali um diálogo, uma conexão direta com o mundo espiritual, ouvindo de todas as opiniões, todas as situações, situações do mundo físico, situações do mundo espiritual. Então, tendo oportunidade, de vez em quando vocês abram ali o índice da Revista Espírita e procurem um título que seja do interesse, não importa qual seja. Abram aleatoriamente, leiam. Claro que o interessante seria fazer um estudo sistematizado, mas é uma obra muito grande. A gente talvez não tenha condição de fazer isso, né? Vamos fazer um planejamento futuro para ver se a gente consegue começar a estudar. Mas é algo que demora muito para estudar, porque são textos muitas vezes longos. Né? Para nós, naturalmente, já é difícil fazer um estudo curto. Né? Se o material é longo, fica mais complicado ainda. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer esses estudos individuais, peguem ali um título que seja interessante, leiam só a entrevista, porque isso é informação pessoal. Né? E se for possível compartilhar, melhor ainda. Mas vamos lá. Continuando aqui, falamos então aqui do orgulhoso, né? Mais tremenda ainda é a condição dos espíritos cruéis e rapaces, dos criminosos de qualquer espécie que sejam, dos que fizeram correr sangue ou calcaram a justiça aos pés. Os lamentos de suas vítimas, as maldições das viúvas e dos órfãos, soam aos seus ouvidos durante um tempo que lhes afigura a eternidade. Sombras irônicas e ameaçadoras os rodeiam e os perseguem sem descanso. Né? Aqui a gente precisaria analisar assim, com mais profundidade, porque a gente pode pegar a nossa realidade aqui. Imaginar, por exemplo, aqueles que cometeram assassínios, né? Sejam nesses dramas familiares que nós vemos, né? Em que familiares agridem familiares, ou mesmo na sociedade, pessoas que saem destruindo tudo. Né, destroem uma família, destroem um lar, né, atacam uma pessoa e tudo mais. No momento em que esses espíritos desencarnam, porque enquanto eles estão aqui, eles vivem aquela aflição de insegurança, de sempre estarem ali ameaçados, né, na sua liberdade, nos seus interesses. Então eles, não tendo essa percepção do mundo espiritual, vivem como se não tivessem nenhum tipo de compromisso. A partir do momento em que chegam ao mundo espiritual e que suas mentes expandem, porque, a princípio, o seu mundo se restringe ao mundo físico, às experiências que ele lembra. Quando ele chega no mundo espiritual e ele tem aquela expansão de consciência, ele começa, então, a ter contato com suas vítimas, a ter contato com as consequências daquilo que eles provocaram,
aos seus próprios comparsas no mundo espiritual. Então deve ser algo assim que para nós, mesmo lendo esses textos, a gente não tem ideia do que isso significa. Né? Inclusive, para a gente ter uma ideia, né, o próprio Kardec, quando ele ia fazer uma entrevista com um espírito que tinha cometido um assassínio, os próprios espíritos diziam que não era a hora ou que deveria tomar cuidado, para que essa relação não fosse uma relação tão perturbadora. Né? Nós tivemos aquele caso daquele garotinho, né, que nós vimos ali de 10 anos de idade que cometeu um assassínio, e depois ele foi então evocado, ou melhor, a história dele, né, foi contada por São Luís, mas não foi possível fazer a evocação. E a história dele era uma história muito interessante, interessante ao mesmo tempo, claro, bastante dolorosa, né, de se compreender, que era um garoto que brincava ali com outros garotos, né, da sua idade, e aí então tinha um grande baú, e ele brincou então de colocar essas crianças nesse baú. E aí entraram ali algumas crianças, depois a gente pode até pegar esse texto na Revista Espírita para entender um pouco melhor. Nós vimos inclusive esse estudo no boletim de 1859, né, da Sociedade, se não me engano no mês de setembro. E aí então esse garoto prendeu os demais garotos nesse baú e deixou fechado lá, e todos eles morreram. E ele fez isso deliberadamente. Ele fez isso com a intenção realmente de prejudicá-los. Morreram ali asfixiados e tal. E aí então Kardec perguntou, né, de onde vem, qual a natureza de tamanha crueldade de uma criança como aquela. E aí que os espíritos então responderam, né, São Luís respondeu, que era um espírito que tinha acabado de chegar de um mundo inferior, que ainda, né, praticava esse tipo de ato, ainda tinha esse tipo de instinto, ainda muito primitivo, muito agressivo. Né? Então, a gente vê assim que esses espíritos chegando no mundo espiritual sofrem demais. Aqui, por exemplo, no Céu e Inferno, nós tivemos ali na sessão de criminosos arrependidos uma entrevista com um espírito que tinha praticado um latrocínio. Né? Então ele fez ali o roubo e depois ele acabou matando suas vítimas. E aí, chegando no mundo espiritual, ele foi evocado, porque Kardec, como eu falei para vocês, ele ficava muito ligado naquilo que acontecia na mídia. Então, se o indivíduo era executado, a gente lembra que a guilhotina era ainda a pena capital, a pena de morte naquela época, né, que era ali até um resquício da Revolução Francesa, onde a guilhotina foi ali um instrumento, né, de execução. Então, muitos criminosos naquela época, que praticavam crimes dessa intensidade, acabavam sendo executados. E cada vez que ou alguém que tivesse uma história interessante era então divulgada na mídia, a sua execução, Kardec evocava esse espírito e perguntava detalhes sobre aquilo que ele vivia. Inclusive nós temos ali perguntando, quando você teve ali quando você foi decapitado, o que você sentiu, o que você via? Pode parecer uma pergunta muito mórbida, mas que para nós é um instrumento de estudo preciosíssimo. Mas enfim, um desses indivíduos então foi executado, e aí Kardec fez a evocação e conversou com ele. E aí então ele dizia que no mundo espiritual ele sofria um tormento indescritível, sentindo-se perseguido pelas suas vítimas, embora já tivesse sido perdoado por elas. Olha que detalhe, as vítimas então chegaram no mundo espiritual, o perdoaram por aquilo que ele fez, mas mesmo assim ele se culpava. Aí então é o processo de autoculpa, de autopunição. Ele via a imagem de suas vítimas, via a cena daquilo que ele fazia, como no caso do criminoso de Caustalo-Idarri, que a gente leu agora há pouco. Ele tinha cometido o assassinato do seu irmão e da sua esposa, porque ele acreditava que os dois estavam tendo um caso, lá no século XVII, 1600 e alguma coisa, e ele ficou durante mais de 200 anos alimentando a cena do crime que ele praticou. Quer dizer, o tipo de coisa que leva qualquer um à loucura. E certamente ele se encontrava num estado de extrema perturbação. Né? Então a gente vê assim o tipo de efeito que provoca na mente dos criminosos. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Só um instantinho aqui para nós. Vamos lá. Prontinho. Continuando. Não pode haver para eles um retiro assaz profundo e oculto. Em vão procuram o repouso e o esquecimento. A estrada numa vida obscura, a miséria, o abatimento, a escravidão, somente eles poderão atenuar os males. Né? Então, olha só. A entrada numa vida, isso falando da encarnação, né? Uma reencarnação que tenha uma vida obscura,
na miséria, no abatimento, na escravidão, somente poderá atenuar a dor que eles sofrem. Mesmo aqui encarnados nessa condição, isso vai atenuar a sua dor, mas jamais vai fazer com que elas simplesmente se dissipem. A Fernanda colocar a sua consciência com suas criações mentais, o arrependimento, o auto-perdão seria uma melhoria, né? Pois é, e foi o que aconteceu, porque lembrando, nessa história de Kawsaleedari, nós tivemos ali, acho que umas 5 ou 6 sessões de manifestação. Então ele foi mostrando realmente um progresso. Então no início ele quebrava lápis, rasgava papel, depois um pouco mais para frente ele já começou a dar as primeiras respostas, e depois da 4ª ou 5ª resposta ele já começava então a fazer preces. Então ele foi ajudado, porque essa história de um danado, ela acabou também se manifestando na mídia. Que era uma casa assombrada, o dono da casa levou um tapa no rosto e ele estava sozinho em casa, né? E aí depois chamou exorcista, chamou isso, chamou aquilo para resolver. Esse senhor morreu, né? Aliás, o pai dele desencarnou, essa pessoa que morava lá então pediu ajuda e Kardec então se interessou em ajudá-lo. Foi aí que foi feita a evocação, porque já conhecia essa história. Né? Então depois ele foi se modificando, até que não durou muito tempo não, coisa de 2 meses assim, ele já estava em condições de compreender a sua condição. Porque ele dizia que ele ficava preso dentro daquela casa, que era uma criação mental naturalmente, porque a casa já não existia mais, mas ele ficava preso dentro daquela casa, e fora da casa era tudo escuridão. Então ele simplesmente se via o tempo todo. E a descrição, como a gente comentou, ele era visto por uma médium que estava na sessão, todo ensanguentado, com a roupa ensanguentada, com uma faca na mão. Porque ele trabalhava com salsichas. Então ele tinha ali, ele como se fosse um açougueiro, vamos dizer assim, né? Então ele utilizou exatamente ali um instrumento do seu trabalho para poder praticar esse assassinato. E ele se via assim mais de 200 anos depois. Esse é um problema sério, né? E continuando para nós aqui. Nada iguala a vergonha, o terror da alma que diante de si vê elevar-se sem cessar as suas existências culpadas, as cenas de assassínios e de expoliação, pois se sente descoberta, penetrada por uma luz que faz reviver as suas mais secretas recordações. A lembrança, esse aguilhão incandescente, a queima e despedaça. Será que dá para a gente ter uma ideia do que significa exatamente isso, o indivíduo sendo ali destroçado por dentro pelas suas próprias lembranças? Né, algo que para nós realmente é muito difícil de absorver, porque assim como esse caso, né, nós temos também os próprios suicidas, que também trazem relatos extremamente dramáticos, que é muito difícil da gente mentalizar e materializar isso sem que a gente tenha vivido. Né? Da mesma forma que um espírito extremamente feliz também jamais vai conseguir passar para nós essa felicidade através de palavras. E continua. Quando se experimenta esse sofrimento, devemos compreender e louvar a providência divina, que, nulo poupando durante a vida terrena, nos dá assim, com a calma de espírito, uma liberdade maior de ação para trabalharmos em nosso aperfeiçoamento. Os egoístas, os homens exclusivamente preocupados com seus prazeres e interesses, preparam também um penoso futuro. Só tendo amado a si próprios, não tendo ajudado, consolado, aliviado pessoa alguma, do mesmo modo não encontram nem simpatias, nem auxílios, nem socorro nessa nova vida. Insulados quer dizer isolados, né? Abandonados, para eles o tempo corre uniforme, monótono e lento. Experimentam triste enfado, uma incerteza cheia de angústias. O arrependimento de haverem perdido tantas horas, desprezado uma existência, o ódio dos interesses miseráveis que os absorveram, tudo isso devora e consome essas almas. Sofrem na erraticidade até que um pensamento caridoso os toque. Aqui não deu para entender o que está escrito. Né, e proporcionem luz em sua noite como um raio de esperança, até que, pelos conselhos de um espírito, rompam por sua vontade a rede fluídica que os envolve e decidam-se a entrar em melhor caminho. Aqui nesse caso, então, todos os espíritos, de um modo geral, encontram-se no mundo espiritual nesse estado de perturbação até que quebrem a sua própria resistência.
Então essa assistência que chega do mundo espiritual vem através de uma consolação, através de um esclarecimento, através da assistência fluídica, para que eles mesmos possam quebrar essas barreiras, né, esses vínculos que eles criaram com o seu passado, com os seus atos. Então essa assistência está sempre presente, mas vai depender de cada um. Quando se fala sobre aquela AER, né, que é o arrependimento, a expiação e a reparação, o arrependimento é o primeiro ponto. E o arrependimento não é um arrependimento, a ideia simples de você se arrepender, mas é o espírito inicialmente se reconhecer como um espírito falível, um espírito que cometeu um erro. Porque grande parte dos espíritos que passam por esse sofrimento, eles não admitem o sofrimento. Como eu falei para vocês no nosso último encontro, né, sobre o estudo do depois da morte. É o espírito que sempre encontra uma justificativa, porque ele fez porque era pobre, ele fez porque ele foi traído, ele fez por isso. Então ele vai tentando encontrar justificativa para os seus atos, e enquanto ele resistir nessa ideia de que não importa aquilo que aconteceu à sua volta, admitir que o erro foi dele, ele vai continuar sofrendo. E esse sofrimento vem exatamente para que possa quebrar essa barreira que eles criam em torno da realidade, de assumir o próprio erro, de assumir a própria culpa. Por isso, então, o arrependimento é o primeiro ponto. André Luiz conta a sua história durante 8 anos naquele estado de perturbação. Depois, no momento em que ele não suportava mais e pediu ajuda do mundo espiritual através das suas preces, ainda que fossem preces fragmentadas, preces não bem articuladas, mas no momento em que ele se postou naquela condição de pedir realmente ajuda, de se colocar naquela condição de humildade, não de humilhação. Muita gente acha que o espírito deve se humilhar para poder receber ajuda. E a gente lembra que humilhação vem para quem é orgulhoso. Somente os orgulhosos são humilhados. No caso de humildade, é exatamente reconhecer essa força superior. E o espírito, então, quando se coloca na condição de humildade, aí então ele consegue se modificar a partir daquele momento e com o auxílio do mundo espiritual também. Vamos agora para a parte mais dolorosa desse estado dos espíritos inferiores. A situação dos suicidas tem analogia com a dos criminosos. Muitas vezes é ainda pior. O suicídio é uma covardia, um crime cujas consequências são terríveis. Segundo a expressão de um espírito, o suicida não foge ao sofrimento senão para encontrar a tortura. Cada um de nós tem deveres, uma missão a cumprir na Terra, provas a suportar para o nosso próprio bem e elevação. Procurar subtrair-se, libertar-se dos mares terrestres antes do tempo marcado é violar a lei natural. E cada atentado contra essa lei traz para o culpado uma violenta reação. O suicídio não põe termo aos sofrimentos físicos nem morais. O espírito fica ligado a esse corpo carnal que esperava destruir. Experimenta lentamente todas as fases da sua decomposição. As sensações dolorosas multiplicam-se em vez de diminuírem. Longe de abreviar sua prova, ele a prolonga indefinidamente. Seu mal-estar, sua perturbação, persistem por muito tempo depois da destruição do invólucro carnal. Deverá enfrentar novamente as provas às quais supunha poder escapar com a morte e que foram geradas pelo seu passado. Terá de suportá-las em piores condições, refazer passo a passo o caminho semeado de obstáculos, e para isso sofrerá uma encarnação mais penosa ainda que aquela à qual pretendeu fugir. São espantosas as torturas dos que acabam de ser supliciados, e as descrições que delas nos fazem certos assassinos célebres podem comover. Bom, aqui já entrei em outra parte, né? Tá, aqui já são daqueles que são executados pelos seus crimes. Vamos para os suicidas primeiro. Hoje, por coincidência, é o dia do combate ao suicídio. Né? Nós temos uma campanha feita em várias instituições, como por exemplo o Centro de Valorização da Vida, que trata desse assunto com muita seriedade, com muito cuidado, fala exatamente isso, né, sobre a forma que nós podemos prevenir o suicídio, né, que tem acontecido quase como uma epidemia na nossa sociedade mundial. Né, em alguns países mais, outros menos, mas todos enfrentam
essa grande problemática. Então, mas o nosso estudo não é sobre o suicídio em si, mas é importante a gente ressaltar sempre. Dentro do meio espírita, como a gente conversou no nosso último encontro, é uma tendência natural a gente tentar convencer ou tentar estudar o suicídio a partir do sofrimento que um espírito sente no momento da desencarnação, inclusive considerando a decomposição do seu corpo físico, a ligação que ele tem com esse corpo e tudo mais. Porque, como a gente lembra sempre, o espírito ele se encontra vinculado ao seu corpo físico por laços fluídicos. Podemos dizer que esses laços fluídicos representam cargas energéticas que têm um tempo de existência, que vai durar durante a encarnação daquela pessoa. Né? Foi exatamente o que eu disse agora, Dudu. Então, nesse caso nós temos o espírito vai viver durante 50 anos, ele vai ter uma carga fluídica para 50 anos. Se ele vai viver 80 anos, vai ser por 80 anos. Se por acaso ele interrompe isso aos 30 anos de idade, ele tem mais 20 anos, esses 20 anos podem ser ali a ligação que ele vai ter com o seu corpo físico. E aí então que entra essa parte do sofrimento que ele vai ficar vinculado. Enquanto que uma desencarnação natural, em que já não há mais a necessidade desse prolongamento, o espírito, então, no momento da sua desencarnação, como é colocado para nós, também há o rompimento de qualquer vínculo com o seu corpo físico. Claro, desde que ele não tenha esse apego, né? Porque, do contrário, ele mesmo vai prolongar o seu sofrimento. Aí vai ser um suplício voluntário, né? Mas, no caso do suicida, ainda continua esse vínculo, fazendo com que ele se mantenha ligado a ele. E se ele se mantém ligado, nesse caso a gente vai ter então todos os tormentos que o espírito vai sofrer ligado a um corpo que está apodrecendo. Se for no caso de uma cremação, se for no caso de, sei lá qual foi o processo que foi utilizado para ele vai continuar sentindo isso. Se for na desencarnação, então ele vai sentir, se for no caso de uma cremação, no suicida, ele vai continuar sentindo durante muito tempo aquele fogo consumindo sem que ele tenha sossego. Mas essa é a visão que normalmente nós estudamos, esse é o ponto de vista. Mas como eu já falei para vocês, a nossa preocupação não é apenas relacionada com essa questão da ligação física do espírito com o seu corpo. É muito mais a sua questão moral psicológica. Porque, como nós conversamos, aquele indivíduo que comete o suicídio, ele comete por causa de uma situação que para ele é desesperadora. Quando ele chega no mundo espiritual, essa condição desesperadora continua, agravada pela condição agora de um retorno violento no mundo espiritual pela sua autodestruição. Então, essa questão psicológica, que foi aquele que nós conversamos, vai acompanhá-lo não apenas no mundo espiritual, mas muitas vezes durante várias encarnações até que ele consiga resolver isso tudo. Seja através de uma depressão, seja através de uma humilhação, como acontece que nós vemos. A gente via muito isso no Japão, aquele harakiri, onde os empresários, onde soldados mesmo, numa situação humilhante, cometiam suicídio para poder limpar a honra. Então essa situação humilhante, essa situação constrangedora vai acompanhá-lo durante muito tempo. Então, na verdade, o nosso entendimento do suicídio é isso. Não adianta você querer se destruir, porque aquilo que você sofre hoje vai continuar te perseguindo. Sendo que, na verdade, o que você precisa fazer é exatamente você trabalhar o seu psicológico, o seu emocional, para entender exatamente aquela situação que você está vivendo, resolvê-la para dar continuidade na sua evolução. Toda aquela parte física, destrutiva, pavorosa, ela é secundária comparado com aquilo que vai perseguir o espírito. Na encarnação seguinte ele vai sofrer fisicamente o efeito daquilo que ele trouxe, já que ele provocou uma destruição. Obrigado, Cindizinha. E essa destruição vai afetar o seu corpo físico, porque o seu perispírito também está afetado, mas emocionalmente, psicologicamente, o drama é muito maior. Então esse é o ponto que a gente tem que considerar. Vamos lá então. Dudu colocou, sabendo que alguns esportes radicais podem levar à morte, como Senna, Schumacher, que se foi e tal, considerando um suicídio esses esportistas radicais, foi que a gente já conversou, Dudu, num outro estudo que a gente fez há um tempo atrás. É importante a gente pensar, porque esse ponto é importante. Quando você fala sobre os esportes radicais, que podem pôr em risco a vida daquela pessoa, lembramos sempre um ponto fundamental,
Não, mas vale considerar, claro, esse estudo faz bastante tempo que a gente fez. Né? Isso aí é coisa que a gente nem lembrava mais. Quando se fala em suicídio, é considerado a intenção do indivíduo em se autodestruir. Ele deseja fazer isso. No caso de um esporte radical, nós podemos colocar isso como sendo uma negligência, que também traz as suas consequências naturalmente. Porque uma pessoa que vem aqui para o mundo físico, ele não vem aqui para se divertir. Ele não vem para sentir os efeitos da adrenalina. Ele veio para evoluir moralmente. Só que normalmente nós optamos por isso. Ontem mesmo eu vi um vídeo que foi postado no Facebook por um amigo, que mostrava um grupo de alpinistas chegando numa determinada montanha com 4.800 metros de altura. E era um pico com neve lá em cima, e eles se equilibrando bem no cume, assim, naquele fio da montanha lá em cima, para chegar num ponto mais alto. Não aconteceu nada de trágico. Mas eu fiquei imaginando, eu falei assim, meu Deus do céu, se essa pessoa escorrega, esse cara vai se esborrachar lá embaixo. Qual é o sentido da existência dele? Ele vai chegar do outro lado e falar assim, nossa, eu quando estava encarnado, eu escalei um pico de 4.000 metros de altura. Para quê? Né? Então a gente vê assim que essa negligência, ela vem como a falta de interesse realmente em preservar a sua vida, colocando-a em risco por um motivo fútil, né? E também a falta de aproveitamento das oportunidades que ele tinha, porque ele poderia realmente fazer algo diferente, né? Deixa eu ver aqui, né? Mas o livre-arbítrio não diz a ele, né, que esse esporte é perigoso e causa morte. Ele sabe disso, tanto que é esporte radical, né? Se você pegar, por exemplo, as seguradoras, elas não fazem seguro de vida dependendo do tipo de atividade que você tem, porque sabe que isso vai acontecer, né? O Armando colocou, né? E o policial, bombeiro, médicos que estão na África não põem sua vida em risco. Se estar vivo, tem que estar pronto para a morte, né? E nesse caso, desses policiais, bombeiros e médicos, eles são pessoas que estão trabalhando, pondo em risco sua vida por uma causa maior. E aí então você tem os atenuantes e os agravantes. O atenuante é, sim, ele acabou desencarnando por causa disso, né? Mas essa desencarnação tinha um motivo maior. Foi um sacrifício pessoal que ele fez. No caso do esporte radical, ele faz por uma coisa pessoal. Ele quer se sentir bem fazendo aquilo. Quando a gente pega esses motoqueiros, aí, esses motociclistas que fazem pegas, ele está fazendo um pega na rua. A questão é, pode ser considerado heróico, embaixador? Podemos colocar. Então, quando a gente pega esse pessoal que faz racha nas ruas e tudo mais, qual é o propósito daquilo? O propósito deles é simplesmente viver as emoções egoístas, sem se preocupar com aquilo que vai acontecer. No caso de um bombeiro que entra, por exemplo, num ambiente de periculosidade, e ele acaba desencarnando por isso, a sua causa é maior. Claro que nós temos aqueles bombeiros que, por exemplo, não, eu quero entrar lá porque eu vou ganhar uma medalha. Aí já começa a diminuir um pouquinho da importância do seu trabalho, mas ainda assim é um trabalho nobre. Então todo trabalho que você coloca como sendo um sacrifício pessoal por uma causa maior, é válida. Toda causa que você coloca apenas por um interesse pessoal já é egoísta. Mas nenhum desses dois casos, como no caso de 11 de setembro. Quantos profissionais desencarnaram naquela época? Quantos soldados em guerra desencarnam também? Porque a gente pensa assim, mas a guerra, qual o sentido da guerra? A guerra muitas vezes é um recurso utilizado no mundo como o nosso para tentar promover a paz contra aqueles que desejam, né, oprimir, conquistar e tudo mais. Então Leon Denis fala sobre isso num livro que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, já que Leon Denis viveu nessa época. A França sendo invadida pelos alemães naquela época, né, que eram os prussianos, né, tentando conquistar uma região da França, aquela coisa toda. E aí então ele relatava exatamente isso. Foi necessário formar um exército dentro da França para defender aquele país. E nesse caso, os espíritos que estavam ali envolvidos tinham por interesse proteger realmente aquela nação de pessoas que invadiam com interesses egoístas. Então, nesse caso, aqueles soldados também se sacrificavam por um bem maior, enquanto que os outros se sacrificavam por um interesse da sua própria nação, destruindo sem saber o quê. Né? Então, vemos exatamente isso. Qual é a motivação que cada um tem? Como foi colocado, por exemplo, por Erasto, ele dizia que Deus nos julga pelas nossas intenções. Então a intenção é o ponto inicial de tudo. Tá? Esse ponto é fundamental. A sua intenção vai justificar exatamente a motivação que você tem e as consequências. Se você fez sem estar preparado,
você teve uma certa negligência, mas ainda assim sua intenção é que vale. Né? Então é diferente do suicida. O suicida deseja de fato se destruir. Kardec, por exemplo, a gente lembra que foi chamado a atenção na época, porque ele era um cardiopata, né? Kardec tinha ali um problema cardíaco, e ele, por causa do excesso de trabalho, tanto trabalhando para a sua autossustentação naturalmente, né? como trabalhando nos seus afazeres para ganhar a vida, e também trabalhando na sociedade, ele virava noites trabalhando. E aí então acabou comprometendo a sua saúde. Nesse comprometimento da saúde, ele acabou então ficando doente e quase desencarnando. Foi aí então que os espíritos orientaram, a gente leu sobre isso lá no livro Obras Póstumas. Então os espíritos orientaram que se ele não tomasse cuidado, ele cometeria um autoassassínio e comprometeria a missão dele junto à elaboração da doutrina espírita. Então ele não foi colocado como um suicida, mas como um autoassassino, quer dizer, ele estava se destruindo, mesmo que não tivesse intenção de fazer isso. Foi então que ele ficou doente, ficou em repouso durante um tempo, depois ele foi trabalhando gradativamente, até que em 1869 ele acabou desencarnando de fato, por esse mesmo problema. Teve ali um infarto e, né, acabou deixando aqui o mundo físico. Mas o que nós vemos é exatamente isso. Essa negligência nos traz um tipo de comprometimento. Como nós temos hoje, né? Aqueles que ingerem bebidas alcoólicas, aqueles que são fumantes, aqueles que se alimentam de uma forma desregrada, aqueles que, por exemplo, vivem uma promiscuidade sexual, sofrendo o efeito de doenças venéreas, ou mesmo a própria AIDS, né, que compromete o seu sistema imunológico, são pessoas que por uma negligência acabaram fazendo isso, mas a intenção não era essa, né? Mas é importante a gente definir, Dudu, né? A intenção é que conta, né? O suicida é aquele que se destrói intencionalmente, e tem aquele que se destrói por negligência, né? Tem uma diferença nesses dois casos, né? A Serena colocou naqueles que se preocupam demais, né? Comem demais. Sim, o estresse mesmo é assim, você trabalha excessivamente, depois sofre ali um aneurisma, um infarto, um problema gástrico grave, e acaba levando esse problema depois, né? Então isso que os espíritos nos chamam a atenção, para a gente prestar muita atenção na forma como nós vivemos, né? Porque nós não estamos aqui para tentar conquistar o mundo material, mas nós estamos aqui para tentar conquistar o nosso mundo íntimo espiritual. Aí sim a gente vai trabalhar, né, com mais efetividade, com mais cuidado, né? O Vale dos Suicidas o vale de negligentes, vamos dizer assim, né, Serena? Vamos só continuar aqui, pessoal, para a gente poder fechar aqui. Deixa eu ver quanto que falta. Está acabando já. Vamos lá rapidamente, que temos aí mais 3 minutos. Bom, saímos dos suicidas, entramos agora naqueles que sofrem execuções, aqueles que passam por pena de morte depois de cometerem um crime, né? Então, o que a gente chama de supliciados, né? Então, hoje nós temos aqui no nosso planeta, na atualidade, nós temos execuções por enforcamento, por injeção letal, por eletrocução, por tiro, por fuzilamento, né? No passado a gente tinha por guilhotina, tínhamos ali vários tipos de execução. Então, aqueles que eram executados, primeiro eram criminosos, já tem ali uma situação negativa a considerarmos. Depois vem a parte do suplício, da execução propriamente dita, que provoca sobre eles também um efeito bastante doloroso. Então vamos lá. São espantosas as torturas dos que acabam de ser supliciados, e as descrições que delas nos fazem certos assassinos célebres podem comover os corações mais duros, mostrando à justiça humana os tristes efeitos da pena de morte. A maioria desses infelizes acha-se entregue a uma excitação aguda, às sensações atrozes que os tornam furiosos. O horror de seus crimes, a visão de suas vítimas, que parecem persegui-los e trespassá-lo como uma espada, alucinações e sonhos horrendos, tal é a sorte que os aguarda. Na atualidade aqui, né, pessoal, a gente sempre vê que muitas vezes você pensa assim, olha, aquele pessoa que cometeu aquele crime, tomara mesmo que ele morra, merece mesmo morrer. Esse é um desejo que nós temos, um desejo passional, porque nós somos movidos por essa paixão. Então, de imaginarmos que aquela pessoa deve mesmo sofrer, dá a impressão de que a gente não tem a preocupação com o nosso próprio passado.
sabendo que muitas vezes nós fomos aqueles que fomos executados por causa das nossas negligências, por causa dos nossos crimes, dos nossos deslizes. Então, essa ideia de que tomara que sofra mesmo, eu sou a favor da pena de morte, etc. e tal, é algo que nós pensamos hoje exatamente por falta de compreensão do mundo espiritual. Continuando. Muitos, buscando um derivativo a seus males, lançam-se aos encarnados de tendências semelhantes e os impelem ao crime. Isso falando daqueles que desencarnaram por execução como criminosos. Estão de volta ao mundo físico para influenciar aqueles que por acaso tiveram alguma ligação. Outros, devorados pelo fogo inextinguível dos remorsos, procuram sem tréguas um refúgio que não podem encontrar. Sob seus passos ao seu redor, por toda parte, eles julgam ver cadáveres, figuras ameaçadoras e lagos de sangue. Bom, os espíritos maus sobre os quais recai o peso acabrunhador de suas faltas não podem prever o futuro. Nada sabem das leis superiores. Os fluidos que os envolvem privam-nos de toda a relação com os espíritos elevados que queiram arrancá-los à sua inércia, às suas inclinações. Por isso lhes é difícil, por causa da sua natureza grosseira, quase material e do limitado campo de suas percepções. Resulta daí uma ignorância completa da própria sorte e uma tendência para acreditarem que são eternos os seus sofrimentos. É o caso, por exemplo, de imaginar que ele está condenado eternamente. Já tivemos relato na Revista Espírita sobre isso. Um espírito diz que está vivendo no inferno, que ele foi condenado e que ele não tem saída. Que aí então os espíritos acabam demovendo-o dessa ideia para mostrar para ele que ele tem sim condições de se regenerar. Alguns, imbuídos ainda de prejuízos católicos, da ideia do céu e do inferno, supõem e dizem viver no inferno. Devorados pela inveja e pelo ódio, muitos, a fim de se distraírem de suas aflições, procuram os homens fracos inclinados ao mal. Apegam-se a eles e insuflam-lhes funestas aspirações. Desses excessos, porém, advêm-lhes pouco a pouco novos sofrimentos. A reação do mal causado prende-os a uma rede de fluidos mais sombrios. As trevas se fazem mais completas. Um círculo estreito forma-se e à sua frente levanta-se o dilema da reencarnação penosa, dolorosa. Mais calmos são aqueles a quem o arrependimento tocou e que, resignados, veem chegar o tempo das provas ou estão resolvidos a satisfazer a eterna justiça. O remorso, como uma pálida claridade, esclarece vagamente sua alma, permite que os bons espíritos falem a seu entendimento, animando-os e aconselhando-os. Então, essa aqui a gente fez uma viagem sobre as diversas situações de espíritos sofredores, de espíritos inferiores, e os seus sofrimentos no mundo espiritual, cada um apresentando a sua natureza, desde aqueles que passam por apegos ao mundo físico e levam esses apegos ao mundo espiritual que geram sofrimento, até para as demais causas do espírito avarento, do egoísta, do orgulhoso, do suicida, do criminoso, daquele que foi executado, enfim, de todos os espíritos. A nossa ideia principal, que é o ponto fundamental que a doutrina espírita nos traz, é exatamente a ideia do progresso, como Jesus traz no seu evangelho, ou nos evangelhos que falam sobre ele, que nenhuma ovelha será perdida. O que significa que nenhuma ovelha será perdida? Que todas serão resgatadas e todas terão oportunidade de serem tratadas e serem cuidadas. Cada um dentro do seu tempo, cada um dentro da sua condição, cada um, como a gente vê os grandes criminosos que nós temos hoje da humanidade, de pegar, por exemplo, Pol Pot, pegar Saddam Hussein, Bin Laden, Adolf Hitler e tantos outros, esses espíritos trazem um débito muito grande, passam por um sofrimento que para nós é indescritível, que muitos vão dizer assim, tomara que sofram 10 vezes mais, e exatamente essa visão que a gente tem, vem pela nossa paixão, por essa nossa visão ainda limitada, passional do mundo físico, sem nos darmos conta que esses espíritos também serão resgatados no seu devido tempo, ou também serão reabilitados no seu devido tempo. Então, nós,
todos nós vivemos no mundo de provas e expiações, e a partir do momento em que temos provas e expiações a sofrer, significa que nós temos também débitos a resgatar, né, ou tendências a resolver. Então, essa compreensão para nós é importante. Fazemos ali as nossas vibrações também para esses espíritos, por pior que eles tenham sido. Mas esse pior que tenham sido vai chegar um dia em que eles serão melhores. E vão melhorar cada vez mais até ascender às esferas superiores. Então, a nossa visão do inferno eterno, tomara que vá para o inferno e fique lá para sempre, é algo que é um resquício que a gente traz, e ainda dessa falta de entendimento nosso e dessa compaixão principalmente. Porque esses mesmos espíritos, por mais cruéis que eles tenham sido, também são assistidos por espíritos muito elevados. Mais elevados do que nós podemos imaginar. Porque espíritos comuns não teriam condições de ajudá-los. Então são ajudados por esses espíritos que são ali devotados para essa missão especial, exatamente pela sua grande elevação, pelo grande amor que eles podem direcionar a esses espíritos. Né? Então é isso aqui que a gente vê hoje. O nosso próximo estudo vai ser sobre o inferno e os demônios, tá? O item número 37 aqui do nosso livro Depois da Morte. E depois, deixa eu ver aqui o tamanho desse capítulo, pequenininho. O próximo depois, a ação do homem sobre os espíritos infelizes. Já começa falando, a nossa indiferença, já dá para entender o resto, né? Vamos lá então, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Vou passar para a nossa amiga Andréia, que vai fazer o encerramento para nós. E daqui a pouquinho a gente volta, então, para dar os recadinhos para vocês. Eu espero que o estudo tenha sido proveitoso. Lembrem de fazer a lição de casa. Deem uma relida nesse texto, refletindo sobre cada passagem, porque parados, lendo, né, em silêncio, com tranquilidade, acaba sendo muito mais interessante, né, dando possibilidade de se aprofundar muito mais nesses estudos. Porque ler aqui, enquanto nós estamos conversando, e vocês